Boa noite, meus alunos de eventos, para mais uma aula de espanhol instrumental. Professora Rafaela, quem vos fala, um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que estejam todos bem, se cuidando, né, neste momento que é muito difícil para nós. E quando eu falo nós, eu não falo só enquanto ETEC, enquanto escola, eu falo enquanto nós brasileiros, nós seres humanos, né? Porque a gente vive um momento hoje que a gente não deve só pensar em nós, né? A gente tem que pensar no nosso colega também que está tendo dificuldade e ajudar da melhor maneira possível. E se puder, ficar em casa, tá bom, pessoal? Bom, mas sem mais delongas, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa. Hoje a professora vai falar um pouquinho sobre o alfabeto, tá? Inclusive, logo depois dessa abertura, a professora já colocou o primeiro videozinho. São videozinhos de apoio, que a professora colocou dois aqui na nossa aula de hoje, tá? Só reiterando que neste exato momento a professora está online com vocês para sanar qualquer tipo de dúvida que possa vir no decorrer da nossa aula, tá bom, pessoal? E mais uma informação importante. Na aula passada, a professora passou uma atividade para vocês, tá? É imprescindível que vocês façam. Se vocês ainda não fizeram, a professora vai deixar lá na pasta arquivos, materiais de aula, para que vocês possam fazer a atividade e entregar para a professora, tá bom? Essa atividade ela vai contar muito, não só para a presença de vocês, mas também para a nota, tá bom, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de alfabeto, vamos falar de algumas expressões, cumprimentos também, tá? E vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho pronomes, por quê? Na aula passada, a professora citou um pronome neutro, que é o lo, né? E tem também um outro pronome neutro, que é o ellos, né? E a professora vai citar um pouquinho deles no finalzinho dessa apresentação e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso primeiro videozinho. Conforme as palavras vão aparecendo, pessoal, repitam. A. Avión. Avión, Avión. B. B, B. Barco. barco, Barco. C. C. C, fechado, Conejo. tá? Conejo, Conejo. que é o coelho. D. D. Doctor. Doctor. Percebam Doctor. que é fechado. Doctor. E. E, E. Elefante. 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 F. F, F. Flor. 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 G. G, G. Gato. 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 H. H, H. Helado. 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 I. I. I, Isla. 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 Isla, J. que é ilha. J, J. Jugo. jugo, suco. Jugo. K. K, K. Koala. 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 L.
L. L. L. Luna. Luna, que é lua. Luna. M. 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 Mesa. 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 N. 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 Nariz. 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 Pessoal, o Z tem som N. de S, tá? N. 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 Nhandu. Nando. Nhandu. Nando. Avestruz. Ema. O. 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 Oso. Osso, que é urso. Oso. P. 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 Pez. 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 Q. 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 Queso. 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 R. 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 Ratón. 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 S. 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 Sol. 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 T. 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 Taza. Taça, Taza. que é xícara. Não é taça não, viu, gente? Fala-se taça, U. mas é xícara. U. 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 Universo. 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 V. UV. V. Vaca. 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 W. 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 Washington. 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 Pessoal, prestem atenção na X. pronúncia. X. X. Xilófono. 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 Y. 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 Yema. Yema, que é gema. Yema. Só gema, tá, gente? Yema. Z. Zeta. Z. Olha o som de Zapatos. S. Sapatos. Zapatos. Sapatos. Ok, pessoal? Então, a professora colocou aí o videozinho para vocês, tá? Que é o alfabeto. Eu acho que dessa forma é uma forma bem mais fácil para vocês identificarem as letras, tá bom? Bom, vamos iniciar agora com os cumprimentos em espanhol, ok? Neste exato momento, a professora vai pegar aqui o azulzinho, acho que fica mais visível para vocês, tá? Nós temos o modo informal. Lembrando que, professor, o que é modo informal? Informal é aquele modo que nós falamos no dia a dia, tá? É o modo como que nós conversamos diariamente com um amigo, com um colega em casa, tá certo? Então, esse é o modo informal. Então, como as pessoas se cumprimentam, né? No modo informal. Olá, que tal? Na aula passada, a professora citou os pontos de exclamação e interrogação, né? Que eles eram utilizados no início e no fim, tá? Então, é isso aqui que a professora estava falando. O cumprimento informal mais utilizado é olhar, que é oi, tá? E como estás? Como está você, tá? Ou como você está, enfim. Tá? Então, este aqui, nós estamos falando do pronome, do cumprimento informal, tá certo? Pessoal,
Agora vamos para o formal, tá? Usted. E a professora citou isso em uma das aulas presenciais, tá? Buenos dias. Buenos dias, que é bom dia, né? E aí a gente vai falar isso até que horas? Até meio-dia, que é como a gente fala aqui no Brasil, tá? Buen dia é menos usual, tá? Geralmente ele é mais utilizado na Argentina. A professora também citou em uma das aulas presenciais que existem algumas expressões que são faladas especificamente na Espanha e outras mais na Argentina, em outros países que têm a língua espanhola como língua mãe, tá? Então, buen dia é mais falado na Argentina, tá? Buenas tardes, que é boa tarde, né? Que a gente vai falar das 12 horas até o escurecer, tá bom? E aí nós temos o buenas noches, né? Boa noite, depois que escurece, tá? Boa noite. Então nós temos olá, que tal? Tá? Oi, tudo bem? Como está usted? Tá? Como está o senhor ou a senhora ou até mesmo você, tá bom? Então são aí as duas formas informais e formal que nós temos aí na língua espanhola, tá bom, pessoal? Bom, quem pergunta pede uma resposta. Toda pergunta exige uma resposta, certo? Então, para responder, você pode utilizar qualquer um dessas expressões aqui, tá? Então, você pode dizer o quê? Estupendo, seria ótimo. Muito bem, muito bem. Bien, bem. Regular, né? Aquele dia que não tá nem lá, nem cá. Mal, o dia tá ruim. E fatal, que o dia está horrível. Então, quando eu vou dizer que o dia está horrível, eu falo que está fatal. Ok? Então, são esses que a gente utiliza para responder. Tá? E aí nós temos as despedidas. Nós chegamos, né? Falamos, olá, como é que tal? Como está? Né? E aí nós temos as despedidas para falar tchau, né? Adiós. E aí nós temos as formas também informais, né? Por exemplo, quando eu falo olá, Ruan, que tal? Né? Ou a forma formal, esta é informal. E vamos para a formal, tá? Buenos dias, senhor González. Despedidas. Hasta luego. Até logo, tá? Hasta pronto. Ou hasta más tarde. Hasta mañana. Hasta la vista. Tem um filme muito famoso que fala hasta la vista, baby. Enfim, até a vista, ou mais tradicionalmente falado como tchau. Adiós, tchau, né? Então, essas são as formas de despedidas. Bom, professora, beleza. A senhora citou alguns cumprimentos, formas formais, informais, quando as pessoas estão se despedindo, mas como é isso na prática, tá? Então, perguntas e respostas em espanhol, tá? Perguntas e respostas em espanhol. Aqui, ó. Tá bom? Buenos dias, senhor Manuel. Como está usted? Lembrando que usted pode ser senhor, senhora, né? Que a professora citou isso para vocês. Ou pode ser você mesmo, tá? Então ele fala, bom dia, senhor Manuel, como está o senhor? Aí o Manuel, que é o B, né? Sempre o B aqui é o senhor Manuel. Bien, e usted? Tá? E lembra que o Y, a professora acabou de falar o alfabeto para vocês, tá? A gente fala ele IE. IE. E usted? Tá? Bien. Bien também.
gracias, tá? Bem também, obrigada. Ou obrigado, né? Aqui no caso é homem, então ele vai falar obrigado. Bom, então aqui nós temos um caso clássico de duas pessoas se encontrando e conversando. Agora vamos lá. Lembrando que o A é uma pessoa e o B é outra pessoa, tá bom? Olá, Mário, que tal? Que é oi, Mário, como vai, né? Estupendo! Lembra que o estupendo é ótimo, tá, gente? E é tu? Ó, e é tu? Ou seja, estupendo, ótimo. E você? Fatal. Estou en el paro. Fatal é terrível. Estou desempregado, né? Estou en el paro. Aí ele vai falar assim, lo siento, que seria o quê? Sinto muito, tá? Então, lo siento é sinto muito. Mais uma frase aqui, um diálogo para nós analisarmos, tá? Buenas tardes, maestra. Se ve bien, oui. Boa tarde, professora. Lembrando que professora é maestra, tá? Está ótima hoje. Aí a professora responde: Buenas tardes, gracias, Ricardo. Aí a professora respondendo: Boa tarde, obrigada, Ricardo. Aí um outro diálogo aqui. Olá, Antônio, como estás? Né? Que é, oi, como está? Voy tirando. Voy tirando. E tu? E tu? Voy tirando. Vou levando. E você? Estou bem. Estou bem. Né? Então, aqui são algumas frases de exemplo. Tá bom? Vamos lá. Apresentação. Então, vamos lá fazer as devidas apresentações. Muito gusto. Es um placer. Encantado ou encantada. El gusto es mío. O gosto é meu, né? Como se llama? Lembrando que o LL tem som de lha. Como estás? Ou como está? Como anda? Ou como andas? Como lê ou te? Como levar ou como te va? Muy bien, gracias. E usted? E és tu? Tá? Então, essas são algumas apresentações. Tá bom, pessoal? Bom, expressione. Vamos estudar algumas expressões. Adelante, entre, passe. Bienvenido. Tome asiento. Com permiso. Gracias. Muchas gracias. Un millón de gracias. De nada. Pessoal, percebam que quando eu falo de nada, é diferente de nada. Tá? A pronúncia, apesar da escrita ser igual, de nada. Tá? A língua espanhola ela tem muitas línguas tônicas e átonas. Então, precisa diferenciá-las na pronúncia, tá bom? No hay de qué? A las órdenes. Quanto guste. Perdón, mil perdón, perdones. E aí, continuando, pessoal, quando eu vou felicitar uma pessoa, né? Enhorabuena, felicitaciones, muchas felicidades, salud, saúde, feliz cumpleaños, buen viaje, tá? Lembrando que o J ele tem esse re, tá? Exemplo.
Bom, e aí nós temos as despedidas, né? Hasta luego, maestra. Até logo, professora. Hasta mañana, alunos. Né? Ou seja, até amanhã, alunos. Hasta outro dia, Penélope. Até outro dia, Penélope. Adiós, companheiros. Tchau, amigos. Nós temos aqui outras despedidas também. Adiós, tchau, tchau. Tchaucito. Suerte. Buena suerte. Abraços. Recuerdos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta la vista. Hasta siempre. Nos vemos. Que leo que te vaya bien. Que leo que te passe bien. Saludos para todos, tá? Então, veja que nós temos aí as despedidas tradicionais, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? E aí, nós temos o quê? Os cumprimentos informais e que não são recomendados em nenhuma situação, tá? Nós não devemos, porque é errado, é feio, tá? O espanhol ele tem isso embutido na linguagem dele. Se você falar assim, como vas? Tá? É como se fosse uma espécie de metáfora, como se você estivesse falando no sentido pejorativo, tá? Como te va? Né? Como vas? Melhor dizer que tal. Aqui, ó. Você substitui, tá? Como te va? Né? Melhor dizer como estás, tá? Ambos os cumprimentos, eles são aceitos, porém eles não são bem vistos, tá bom, pessoal? Então, evitem falar que vas ou como te va, tá? Bom, e aí nós temos as expressões que a gente fala no telefone, tá certo? Olá, alô, oligó, dígame, bueno, quem habla? No me corte ou no me cortes. No cuelgues. ¿De parte de quién? Un momentito, por favor. ¿Usted se comunicó con el número? Deje su recado com el contestador. Ou seja, deixe sua mensagem com, né, com a caixa aí de mensagens, tá? Deje su mensaje después de la señal. ¿Con quem quieres ou quiere hablar? Tá? Então, aqui nós temos essas expressões, todas essas que são utilizadas por teléfono, tá? Ao telefone. E aí, na aula passada, a professora falou, citou algumas situações e deu alguns exemplos e deu a tarefa em cima de pronomes, tá bom? Então, a professora não vai repetir. Se houver necessidade, a professora repete, tá bom? Porém, a professora citou que nós temos o lo, né? Ou ellos, que são pronomes neutros, tá? Então, quando eu vou falar de pronomes, só para a gente fazer uma retomada bem rapidinha. Na forma singular, nós temos o yo, tu, tá? E ele para homens, meninos, ella para ela, tá? Usted para senhor ou senhora ou você, tá? Que é um tratamento formal, tá bom? Você, no caso, seria o tratamento formal. Então, aqui nós temos os pronomes no singular. Lembrando que pronomes pessoais, tá? Indicam pessoas, tá? Quando eu vou falar ele, João foi à feira. Quem foi à feira? Ele, tá? Então, ele é o meu pronome, tá bom? Então, eu uso para masculino ele, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, mas professora, e lá, né? Lá também é utilizado, tá certo? Vamos
A professora vai falar o lá posteriormente, tá? Vamos falar um pouquinho do plural. Por que a professora deixou para falar o lá depois? Porque agora nós vamos falar do ellas e ellos, tá? Nós temos aqui nosotros e nosotras, que seria o quê? Nós. Vosotros e vosotras, que seriam o quê? Vocês, tá? Ellos. Então, percebam, ele, eu estou falando de o, tá? Ele. Ellos, eu estou falando de eles. Ellas, eu estou falando de elas. Ustedes, porque lembra no slide anterior? Usted, agora nós temos os tedes com esse S aqui no final. Que significa o quê? Senhores, senhoras, vocês também no tratamento formal. Tá? A professora colocou aqui algumas frases abaixo. Mira las frases abajo. Tu hablas muy bien. Vosotros ya sabes toda la verdad. Ellos son muito inteligentes, tá? Então, nessas frases, olha só. Ellos, tu, vosotros, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui o pronome elho, tá? Que a professora acabou de falar que são eles. Mas ele também é utilizado de uma forma neutra, tá? Por isso que a professora deixou lá de lado e quis se prender aqui no elho. E depois a gente vai falar do lo também, tá? Por quê? Além dos pronomes que a professora já apresentou no quadro anteriormente, que foi da aula passada, e também a professora chegou a passar para vocês na lousa, tá? Que são o quadro com todos os pronomes, tá bom, pessoais? E aí, é um pronome ellos, elho. Ele é um pronome do que? De terceira pessoa, tá? E ele pode ser neutro. Ele pode ser eles, no masculino, e ele pode ser neutro também, tá? Ou seja, o que é isso? Ele não sofre a flexão do gênero. O que é a flexão de gênero, professora? Por exemplo, eu não posso falar o menina, eu tenho que falar o menino, tá? Então, ele sofre flexão de gênero. Gênero masculino, feminino, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou pegar aqui para vocês. Los niños se recuperan muy fácilmente, tá? Pegar aqui uma com elho. Olha só, quando a professora fala, não te preocupes por ello, tá? Para você não se preocupar por ele, tá certo? Então, o elho, ele é utilizado aqui em várias formas, tá? Mas ele pode ser um pronome neutro e também um pronome que ele vai ser masculino, tá bom? A forma elho, ela não é muito utilizada hoje em dia, exceto na Espanha, tá? Então, na Espanha se fala muito elho, tá? Onde seu uso ele é mais disseminado do que nos outros países, tá bom? Ele é mais difundido, ele é mais espalhado, tá? O elho do espanhol, ele corresponde muitas vezes a isto ou isso do português. Ou seja, na Argentina e diversos outros países, o elho eles utilizam como pronome demonstrativo, tá bom? Então, eles vão falar que elho, né? Que é isto, deixa eu colocar aqui, isto ou isso, tá? Então, pronome demonstrativo. Ou seja, invariável, tá? Só pra gente finalizar, a professora vai... Bom, agora, pessoal, a professora colocou um videozinho aqui. Este videozinho, na verdade, ele é um vídeo de apoio, tá? Ao invés da professora colocar o link, a professora colocou aqui o vídeo para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje,
tá bom? E agora nós vamos entender o quê? A diferença de ele e a diferença de lo, tá? Ambos são utilizados para... são artigos, né? E isso a professora citou na aula passada. Ambos são utilizados para a forma masculina, porém, tem uma regrinha que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Que eu uso para advérbios e adjetivos, que seria o lo, e o el quando eu vou indicar substantivo. Então, por exemplo, quando eu vou falar... O que é um substantivo, pessoal? Tudo que se nomeia. Menino é substantivo? É substantivo. Então, quando eu for indicar o menino, eu falo ele. O, eu falo ele. El hijo. Tá? E quando eu vou falar... quando eu utilizo o lo, professora? Quando eu vou, por exemplo, adjetivar esse menino. Então, quando eu falo que o menino é bom, tá? O bom menino. Então, o bom não é referente ao menino. Então, eu falo lo buen hijo, tá? Então, sempre quando eu vou iniciar, sempre quando o meu artigo ele vai indicar um substantivo, eu vou utilizar ele. Quando ele vai utilizar com advérbio, que é advérbio de tempo, de local, enfim, tá? Quando ele vai indicar um advérbio ou um adjetivo, aí eu utilizo o lo, tá bom? Sempre no masculino, pessoal. Então, a professora vai colocar aqui para vocês tirarem maiores dúvidas, a professora já volta. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças dos artigos el e lo, que é sempre uma confusão para quem está começando a falar. Falo el no lugar do lo no lugar do el. Vamos aqui entender o que é cada um e quando que a gente usa cada um deles, tá bom? Antes disso, curte o vídeo aqui, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que também costumam ter essa dúvida, que já comentaram com você. Vamos lá? E então, vamos falar espanhol? Prestem atenção, pessoal. O que acontece aqui é que o espanhol ele tem dois artigos para o que a gente imaginaria no português, que são artigos para situações masculinas, né? Para palavras masculinas. Por quê? Porque pra gente, a gente só tem um artigo masculino que é o. Então, não importa a situação, a gente vai colocar o e ponto. O menino, o bom, o legal, o bacana, o cachorro, enfim, tudo o. Não importa o que eu tô falando, eu vou colocar o artigo o. Quando eu tô tratando de artigo, é o. Não tem uma variação. Então, o que acontece é que no espanhol a gente tem dois artigos. A gente tem o artículo masculino, el, e a gente tem o artículo neutro, que é o lo. Veja bem, só para ficar bem claro, o que eu tô falando aqui é de situações masculinas, tá? Porque se a gente tiver uma situação feminina, um substantivo feminino, por exemplo, eu vou falar o artigo lá, o artículo feminino lá. Então, la chica, la niña. Como a gente tem no português também, a gente só tem um artigo feminino. Mas no caso, a gente está comentando de coisas masculinas, situações masculinas, tá? Então, o el eu vou utilizar com substantivos, com nomes, seja de coisa, seja de pessoas. Então, el chico, el perro, el gato, el sofá, lo que sea. Qualquer coisa que eu estiver falando, que é um substantivo, é um nome, vamos chamar dessa forma, um nome, tá? Do substantivo, eu vou utilizar o artigo masculino, el. E aí a gente tem o lo, que é um artículo neutro, que ele é utilizado com adjetivos e advérbios. Então seriam características ou de um substantivo ou uma característica de um verbo. Como assim? Lo bueno, que seria pra gente o bom, ó. Lo bueno es que mañana es sábado. Então, o bom é que amanhã é sábado, que delícia. Lo bueno e não el bueno. Porque bueno eu vou utilizar como um advérbio, tá? Lo lindo de Gabriel es que es un chico muy amable. O lindo do Gabriel, mas o que eu tô querendo dizer com esse o lindo? Não é que ele é lindo, mas a beleza que tem nele, tá? Por isso eu tô colocando o lo, nesse caso, então, com adjetivos e com advérbios. Lo bueno, lo malo, lo mejor. Lo mejor de trabajar en casa es que tú puedes despertarse más tarde, por exemplo, né? Então, a melhor parte, o melhor de trabalhar em casa é que você pode acordar mais tarde. Tudo bem? Então, veja, mejor, bueno, mal, peor, adjetivos e advérbios serão as situações que a gente vai colocar o lo.
Então, muito cuidado, porque tá cheio de gente indo falar aí rápido e aí já vem um lo chico, lo niño, lo perro. É lindo. Não, el perro, tá? Normalmente o que acontece é o contrário. A gente confunde onde eu deveria colocar um el e eu coloco o lo. Por quê? Porque o som é mais parecido ao que a gente fala, né? O lo, ele é muito mais semelhante ao nosso o, obviamente. Por isso a gente se confunde. Então, cuidado com isso. Tentar memorizar isso aí, treinar um pouquinho, alguns exercícios para você poder verificar. Fica pensando, será que aqui eu colocaria ele, aqui eu colocaria lo e fazer essa diferença, tá bom? Espero que tenha ficado claro e que ajude vocês aí bastante, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar um comentário. Um beijo, tchau e hasta luego! E é isso, né, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu espero que tenha ficado bem claro a diferença do el e do lo, tá? Ambos são artigos, eles são utilizados no gênero masculino. E o artículo el, quando ela falou el perro, tá? É o cachorro, tá, gente? Lembrando que substantivo é tudo que se nomeia. O notebook, o computador, a porta, ou seja, é tudo que se nomeia. O Gabriel, tá? A Rafaela, tá bom? Enfim, a cidade. Então, tudo que se nomeia são substantivos. Neste caso, quando for masculino, eu utilizo el, tá? El niño, el, a professora vai escrever aqui, ó, el, opa, que escrever aqui com o mouse é horrível. Ai, meu Deus. El niño, tá? E quando eu for falar o bom, eu escrevo lo. Opa, tá em minúsculo aqui, mas é maiúsculo, tá, gente? Lo bueno. A professora vai escrever de uma forma que dê para vocês entenderem. Bueno. Lo bueno. Tá, pessoal? Então, não se confundam, os dois significam artigos. A professora se comprometeu semana passada de passar a diferença entre ele e lo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Vamos agora. Calma, pessoal, não chorem, não fiquem chateados. A gente volta semana que vem, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.